Olá, o Rumos e Desafios Eleições 2018 está começando. O convidado de hoje, Pedro Henrique de Cristo, formado em Harvard e que tem uma história de vida bem interessante. Eu queria que você começasse falando da tua opção por estudar políticas públicas em Harvard. Como é que você chegou até aí? Tudo bem, Gustavo? Um prazer estar aqui com você. Seja bem-vindo. Obrigado. Essa opção foi porque eu sempre trabalhei com meus pais lá na Paraíba, no escritório de arquitetura deles, e foi onde eu aprendi a base do meu conhecimento e do que eu sei fazer. Entretanto, eu entendi que a maior escala de desenho eram as políticas públicas, e eu procurei muito um mestrado no Brasil que abordasse isso, mas não encontrei. Então, pesquisando por um ano que tipo de programa acadêmico incluísse desenho junto com esse conhecimento de análise e formulação de políticas públicas, eu encontrei o programa de Harvard. Você fez arquitetura aqui, primeiro? Não, aqui eu nasci num estúdio de arquitetura, quis negar a arquitetura, desenhei e construí minha primeira casa com 17 anos junto com meus pais, mas eu corri da arquitetura, porque se eu tivesse feito lá na Paraíba, eu tinha ficado lá até hoje. Então, eu queria me desgarrar e integrar o conhecimento de outras áreas com a prática de desenho arquitetônico. Aconteceu que quando eu fui para Harvard, a minha tese de mestrado acabou virando aula na escola de arquitetura e a gente criou uma nova matriz de desenho que integrava justamente arquitetura, políticas públicas e tecnologia. E foi com essa matriz que a gente desenhou o conceito de uma nova escola, que se via como um hub de integração para as comunidades e bairros do Rio de Janeiro e do Brasil. E então eu comecei a, de novo, engajar nessa área. Voltou, acabou Exatamente. Sendo tragado de volta. Aí você voltou para o Brasil e decidiu ir morar no Morro do Vidigal, no Rio de Janeiro. Como é que foi essa experiência? Exato. Quando eu voltei, eu refletia muito sobre a questão da integração urbana, que foi um grande foco de pesquisa meu lá. E eu entendo que quando você só pesquisa uma coisa, você pensa sobre ela, mas para saber de alguma coisa, você tem que ser parte. Eu tinha trabalhado como chefe de desenho urbano do projeto da ONU, mas entendi que o ciclo lá havia se encerrado. E decidi, então, com a cara e a coragem, morar no Vidigal e entender como funcionava aquele sistema urbano e social por dentro. E foi uma das decisões mais acertadas da minha vida. E como é que foi isso? Vocês criaram uma praça lá, um projeto que envolvia tecnologia também? Foi muito desafiador, né? Porque eu nunca vi morar numa favela, eu trabalhava aqui em São Paulo e em Boston ao mesmo tempo. E o que a gente encontrou lá foi um projeto de um parque que era um lixão de 20 toneladas que a própria comunidade limpou. E quando eu vi aquelas pessoas locais liderando esse processo de mudança do próprio território, num processo olímpico que tinha um grande risco de gentrificação, né, das pessoas mais pobres da comunidade serem expulsas porque o Vidigal é um terreno tão valioso, eu fiz, é aqui com essas pessoas que eu tenho que trabalhar. Então a gente montou 3 laboratórios, um lá no Rio, outro aqui em São Paulo no centro e outro em Boston, e a gente começou a trabalhar com a parte de desenho arquitetônico e de políticas públicas, e teve uma coisa muito boa que aconteceu, que a gente ganhou um dos maiores prêmios de arquitetura do mundo, o Seed Design Awards, o que trouxe muita atenção e apoio financeiro e de mídia também para o projeto. Quais foram as transformações que você viu acontecendo? Você ficou 5 anos lá, né? No Vidigal. Que tipo de transformação ocorreu naquele lugar a partir do projeto de vocês? O que aconteceu lá naquele período pré-olímpico foi que o território do Vidigal viveu um sonho, né? Era a área mais cosmopolita da cidade do Rio de Janeiro, era uma integração de pessoas da favela com pessoas do asfalto e estrangeiros, como eu nunca havia visto em nenhum outro local da cidade. Era um polo de influência cultural muito importante e a gente conseguiu catalisar essa mudança por meio da transformação do território com uma coisa muito importante, sempre empoderando a liderança local. A gente entendeu que, vindo de Harvard, do MIT ou de outras universidades, não era o nosso papel ser os líderes do processo, mas sim empoderar as lideranças locais para que eles fossem protagonistas da própria mudança. Perfeito. E por que você deixou o Vidigal? O que aconteceu foi que a gente foi bem sucedido demais, na verdade. A gente conseguiu a nossa meta de criar uma política pública, foi a primeira PPP comunitária da história do Brasil, em que a comunidade era líder do processo de parceria público-privada com o governo. O parque foi criado e foi valorizado em 158 milhões. E o Poder Paralelo quis influenciar decisões nossas, nós não aceitamos, fomos ameaçados e por não cumprir as demandas, por questões de segurança, fomos orientados a vir para São Paulo. Tráfico e milícias, né, basicamente. De todos os tipos, desde o colarinho branco até os que são os buchas de canhão dos grandes criminosos, né? E foi uma decisão muito importante porque eu já vivi entre São Paulo, Rio e Boston nesse tempo, mas estava decidindo se ia ficar ou não no Brasil. Minha família ficou preocupadíssima com a situação e queriam que eu aceitasse uma oferta para fazer uma sociedade num estúdio lá em Nova York, continuasse dando aula nos Estados Unidos. Só que eu amo o Brasil, para mim, nós somos o país com o maior potencial do mundo e a gente só não decola porque não faz o feijão com arroz, não tem educação, saúde, segurança, oportunidades, saneamento, coisas básicas
quando na verdade a gente tem o maior ativo que o ser humano pode ter, que é essa diversidade cultural e étnica. Você vê os Estados Unidos só tem 2% dos casamentos interraciais, no Brasil é mais da metade. Então, olhando a situação e amando tanto nosso país, eu olhei e ficou bem claro para mim que se eu quisesse realmente transformar o Brasil com outras pessoas, a arquitetura, a tecnologia, as políticas públicas tinham um peso, mas que o meio decisivo era a política. Perfeito. E aí você resolve se lançar candidato ao Senado agora. Foi um processo bem duro, na verdade, porque a gente começou como um movimento social de renovação política chamado Brasil 21. A gente decidiu criar um movimento uma semana após desse incidente lá no Vidigal. Eu já estava muito aqui em São Paulo e muito envolvido no trabalho no centro da cidade. E eu com as outras lideranças do movimento, o Otaviano Canuto, diretor executivo do Banco Mundial, a Márcia Castro, professora lá na Universidade de Harvard, e a Lúcia Cabral, líder do Movimento das Favelas, entendemos que São Paulo é o lugar mais propício para inovações na democracia do Brasil. Diretas Já, 2013, entre outros movimentos, todos nasceram e foram baseados em São Paulo. Então, apaixonado por São Paulo que eu sou, essa cidade, esse estado que fazem acontecer, a gente decidiu se basear aqui e se lançar nessa disputa após um convite da Marina Silva para sair candidato ao Senado pela Rede. Perfeito. Voltando um pouco aí para a experiência social, aquela prática que você implementou lá no Morro do Vidigal, ela pode ser aplicada a qualquer bairro, a qualquer cidade, né? Foi exatamente a mesma fórmula que vocês usaram no centro de São Paulo? Foi diferente, porque quando eu fui lá para o Vidigal, eu tinha acabado de voltar de Harvard e de Medellín, né? Que teve urbanismo social, pós-Pablo Escobar, e que é o grande exemplo de transformação urbana no mundo dos últimos 30 anos. Só que lá o desafio inicial, que eu pensava que ia ser no Rio e em São Paulo, era a integração espaço formal e espaço informal da cidade. Mas quando eu cheguei lá no Rio, eu percebi que existia um problema muito grande. A mudança climática estava mudando os padrões de chuva e a questão topográfica mesmo, da montanha onde a favela ficava. Então, problemas de erosão muito graves, problemas de enchente, de drenagem, entre outras coisas. Então, a gente começou a trabalhar essa questão da integração do espaço construído com a natureza. Quando eu cheguei no centro, o desafio foi outro, né? É impressionante que São Paulo, que para mim é capital mundial do Hemisfério Sul, tem a melhor rede de infraestrutura de todo o hemisfério em um raio de 1 quilômetro lá no centro. Você tem 5 estações de metrô, tem as 3 principais estações de ônibus da cidade e, ao mesmo tempo, você consegue ter 43 mil imóveis vazios, o que cria uma série de problemas de segurança, de especulação imobiliária, de conflitos sociais. Então, foi uma dinâmica que eu já tinha observado na China, mas nunca tinha trabalhado. E poder trabalhar com ela e desenvolver soluções urbanas e sociais nesse contexto foi realmente uma grande novidade e um belo desafio. As pessoas, elas não moram no Estado e muito menos na União. Elas moram dentro das cidades, né? A vida é local. Como produzir, a partir de urbanismo, essa sensação de felicidade nas pessoas? Essa pergunta é muito boa, né? Porque todo mundo faz, a gente precisa fazer do mundo um lugar melhor. Mas para a gente fazer isso, a gente tem que se lembrar sempre que o mundo é primeiro um lugar, né? Então, é como você falou, antes de ser cidadão, você tem que ser parte da cidade, já dizia Júlio César. E em São Paulo, em Santos, o que a gente tem perdido ao longo dos anos, não só aqui, mas no Brasil inteiro, é a questão da ocupação do espaço público. E não existe democracia sem ocupação do espaço público. Porque é no espaço público de verdade que os diferentes se encontram e percebem que tem mais em comum do que diferenças. Entretanto, com os pseudos espaços públicos como shoppings, condomínios, o que a gente acabou criando foram câmaras de eco de pessoas da mesma cor, da mesma faixa de renda, que têm as mesmas ideias e acabam pensando que o mundo é aquilo. E com as mídias sociais, o que a gente tem é um fomento à polarização, porque as pessoas transferiram toda essa agregação que já existia no espaço físico para o mundo digital, mas agora todo mundo tem um megafone e fala o que quiser. E a grande diferença é que quando você faz parte de uma comunidade, né, no mundo físico, você é parte da comunidade. Se você comete algum erro social, algum tipo de problema, você tem que prestar contas à comunidade. Isso é um processo pedagógico de aprendizado social. Nas redes sociais, não. Se alguém tem uma opinião contrária, você pode excluir essa pessoa. Então, você controla a comunidade. Então, o nosso grande desafio como povo, como Estado em São Paulo e no Brasil, é desenvolver uma cultura que a gente possa ter uma agenda comum. Que imagina se o PT e o PSDB tivessem pego o que tem de comum em seu programa e tido um projeto de país, não um projeto de poder. A primeira infância estaria melhor, a saúde pública estaria melhor, a segurança, que é um caos no Brasil. Temos números de guerra civil, 67 mil homicídios no último ano.
estaria melhor. E é isso que a gente precisa fazer. E por que a renovação é tão importante? Porque mudar as figuras do jogo e preparar sucessores permite a gente trabalhar com um projeto de país, não apenas um projeto de poder. Existem pessoas muito boas na política, que são a minoria, mas até essas pecaram por isso mesmo, porque pensaram sempre na próxima eleição. E não o que é que nós vamos fazer para o São Paulo, ou o que é que nós vamos fazer para o Brasil, mas sim como é que a gente se reelege de novo. Santos recebe em 2020 um congresso de economia criativa da ONU. Especialistas de economia criativa do mundo inteiro vão se reunir aqui na cidade. De que forma que você vê o fomento à economia criativa como modo de transformação também de áreas degradadas dentro das cidades? Essa pergunta é chave, né? Porque tanto para transformar as cidades em áreas de alta densidade, como o centro de São Paulo ou algumas áreas aqui de Santos, é muito importante a gente trabalhar a questão de linhas de crédito. O Brasil teve uma política errônea de linhas de crédito nos últimos 8 anos que privilegiou campeões nacionais, os amigos do rei. Então, quem financiava a campanha ganhava muito crédito e o que acontecia é que essas empresas tinham grandes ganhos, mas não geravam emprego nem inovação. A economia criativa depende de linhas de crédito para pequenos e médios empreendedores, que são os que mais empregam, para mulheres, que têm um potencial de distribuição de renda e riqueza maior, e para linhas de inovação e valor agregado. O Brasil tem uma indústria criativa das primeiras no mundo na área de publicidade, na área de cinema, na área de moda, entre outras coisas. E junto com esse processo de desenvolvimento tecnológico em ilhas de excelência que temos aqui, como por exemplo São José dos Campos e outros locais, a gente pode fazer uma integração disso e transformar espaços urbanos como Santos, São Paulo, Campinas ou a própria São José dos Campos também. Perfeito. Nós estamos conversando hoje com Pedro Henrique de Cristo, candidato ao Senado pela Rede Sustentabilidade. A gente volta depois do intervalo. Estamos de volta com Rumos e Desafios Eleições 2018. Nessa série do programa, nós vamos conversar com todos os candidatos ao Senado, ao governo do Estado e à presidência da República que aceitaram o nosso convite e compareceram aqui para debater as grandes questões, como está fazendo hoje Pedro Henrique de Cristo. Pedro, o que é Escola 2030? Escola 2030 é a aula e o conceito que minha tese foi transformada em. E basicamente a ideia era a gente transformar o programa, o desenho funcional da escola para um novo conceito. Qual é o problema? As nossas escolas foram criadas na Prússia, na mesma época da Revolução Industrial. E assim como no videoclipe do Pink Floyd, do The Wall, a verdade é que a escola foi projetada para ser uma linha de montagem. A gente sabe que o ser humano é muito mais complexo e importante que qualquer produto. Então, o que a gente propôs foi a integração de memorização de conteúdo, que é o padrão da escola atual, aprendizado por projetos, que é o que é praticado nas melhores escolas do mundo, como na Finlândia, por exemplo, e um novo conceito muito importante, porque teve um erro crasso no sistema educacional brasileiro de que alguém que domina o conteúdo é um bom professor. Mas são duas artes diferentes. Uhum. Então, a gente entende que o professor tem que ser tratado como um médico e fazer um processo de residência. E aí a gente criou esse novo conceito que integrava essas 3 áreas e propôs lá no Rio de Janeiro a Cláudia Costinho, que era secretária de Educação e depois foi diretora do Banco Mundial também. Ela foi muito corajosa e transformou o conceito e a aula em uma escola chamada Gente, e essa escola bateu a meta do IDEB antes do prazo. A gente ficou muito feliz por isso e hoje esse conceito é disseminado no Brasil e fora também. Esse vai ser um dos teus focos como senador, educação? Com certeza, e principalmente focado em primeira infância, porque se a gente quiser ser sério sobre dar oportunidades iguais para todos, a gente tem que focar nessa fase dos 0 a 6 anos. Porque é nessa fase que o cérebro humano é estruturado. E depois já está provado pesquisas de Stanford e de outros lugares que esse buraco educacional não fecha. Para você ter ideia, Gustavo, a criança do quinto de renda mais baixo aos 6 anos tem um vocabulário de 400 palavras. A criança do quinto de renda mais alto tem um vocabulário de 4.000 palavras. Então, isso é uma desigualdade largada muito grande. E a criança mais pobre vai passar por uma escola pública que não é da mesma qualidade da privada para competir numa corrida injusta que ela corre de Fusca contra uma Ferrari da escola privada para ir para a universidade pública. E aí vem se falar de meritocracia, né? Exatamente. Meritocracia só existe com oportunidades iguais. Claro. Você é um dos criadores, ou é o criador do Instituto Brasil 21, é o atual presidente. Eu queria que você falasse um pouco deste trabalho, que você já citou no comecinho, mas... eu estou de licença agora por causa da candidatura, claro. Né? Não posso. Mas a gente fez uma coisa muito ousada no Brasil 21, que foi integrar lideranças populares com lideranças acadêmicas de ponta e líderes do setor privado. Eu aprendi isso com meu amigo Sérgio Fajardo, que foi prefeito de Medellín, é o atual governador de Antioquia, que concorreu à presidência agora lá na Colômbia, que a coalizão essencial para você transformar a política é lideranças sociais, especialistas e setor privado. E se a gente conseguir uma agenda comum entre esses 3 grupos, a gente pode sim transformar uma sociedade como eles transformaram o Medellín. A gente conseguiu juntar lá no nosso conselho a Carmen Silva, que é a diretora da Central de Movimentos Populares do Brasil.
com o Otaviano Canuto, que é diretor executivo do Banco Mundial, a Márcia Castro, que é professora de saúde pública de Harvard, com a Lúcia Cabral, que é a líder do movimento de favelas no Brasil. Então, essa integração de conhecimentos e essa interação gerou resultados muito positivos, como, por exemplo, nós criamos a primeira política pública de mediação de movimentos sociais no centro de São Paulo, junto com o Ministério Público e o MSTC. Então, essa ideia de trabalhar uma coesão social para que a gente possa ter uma agenda comum e um projeto de país que tenha continuidade independente dos governos, que a gente tem investido bastante. MSTC que você falou. Movimento Sem Teto do Centro. E uma coisa interessante, importante ser dita, é que existem dois erros em relação aos movimentos sociais. Para o pessoal da direita, todo movimento social é ruim. E para o pessoal da esquerda, todo movimento social é bom. Assim como empresas, assim como universidades, existem movimentos bacanas e movimentos não tão bacanas. O legal do MSTC é que eles defendem uma integração ao Estado. Eles querem agir sempre dentro da lei, na parte espacial, na parte jurídica e também criando linhas de crédito e aproveitando junto com a Caixa Econômica Federal. E aí eu convido quem estiver em casa a conhecer o projeto do Hotel Cambridge, que é uma referência de integração urbana. Virou filme, inclusive, né? Exatamente. Você é um dos criadores de um projeto de prédios comunitários, é isso? Como é que isso poderia ser definido? Eu trabalho, na verdade, todas as escalas de arquitetura, né? Mas o que eu estou aprendendo que é a mais fascinante e difícil de todas é a política. Porque, na verdade, fazer política é você arquitetar um projeto, trabalhar com a equipe e arquitetar um resultado. E isso nasceu da necessidade, né? Eu sempre busquei, na verdade, qual é o desafio mais importante que eu posso dedicar ao meu esforço e ter um máximo de impacto para a sociedade. E quando a gente vê um país que a gente vive hoje, que a cada dia as coisas ficam mais difíceis para as nossas famílias, amigos e vizinhos, que a segurança diminui, que o acesso à saúde também diminui, ao mesmo tempo que o dinheiro diminui juntamente com isso, a gente se pergunta, para quem o Brasil está mudando? Quem são esses poucos que se beneficiam? Então, por isso que a gente entendeu que um de nós tem que disputar a política, para que o Brasil sirva para os muitos, os trabalhadores, como nós, que se levantamos todo dia, temos conta para pagar e estamos sempre preocupados do que é que vai ser do próximo mês, porque nós todos temos talento e temos dignidade, mas a gente não é tratado dessa forma para o nosso Estado, porque a classe política falhou e só trabalha em causa própria. Por isso que a renovação é mais urgente do que nunca. Alguns outros membros do Instituto Brasil 21 estão concorrendo, né? Vocês estão pulverizados por vários partidos, pelo Novo, pelo PSOL também. Que convergência você vê de ideias entre esses partidos? Essa era a nossa ideia inicial. Na verdade, todos os candidatos do Brasil 21 decidiram sair pela rede. Pela rede. A gente entendeu que esses três partidos poderiam representar uma agenda comum no sentido de que são os três partidos que não fizeram caixa 2 sistematicamente, né? O PSOL tem coisas boas e tem defeitos, o Novo também, a rede também. Entretanto, o partido que mais se alinhava em termos de programa com a gente era a rede. Nós apoiamos a Marina Silva oficialmente e a gente entendeu que a gente tinha que ter uma estratégia coesa de ter pessoas no mesmo partido para que um puxasse voto para o outro. Então, nossas principais candidaturas são a minha, que é o Senado de São Paulo, a Alice Gabino, a deputada federal lá em Pernambuco, uma advogada ambiental, liderança do Movimento Negro, e o Maurílio Santana, que é um dos líderes do movimento da Caixa Econômica Federal e do sindicato lá, um cara extremamente qualificado, formado em Harvard também. Perfeito. Além de todas essas questões que a gente já conversou desde o primeiro bloco, quais vão ser as tuas outras prioridades no Senado? Outras prioridades fundamentais é a questão que a gente defende muito. A gente vive agora na era do conhecimento, né, e da informação. Só que para produzir conhecimento, a gente precisa ter acesso à informação. E o acesso à informação é desigual, porque algumas pessoas têm acesso à internet, outras têm acesso à internet por meio de um pré-pago, e outras não têm acesso à internet nenhuma. Então, como a ONU define, a gente defende a internet como um direito fundamental do ser humano e propõe um sistema de internet pública de alta qualidade e livre para todos, seguindo e adaptando o modelo estoniano, finlandês e da Coreia do Sul. A gente acredita que São Paulo é o estado mais preparado para fazer isso e vários estudos mostram que os ganhos de produtividade econômica de você ter internet livre para todo mundo superam muito os custos de realizar tal política pública. Perfeito. Você estava me contando aqui antes da entrevista que é torcedor do Santos Futebol Clube, né? Isso, com prazer. Conta a história de uma camiseta aí que você falou. Essa história é fantástica, marcou a minha infância, né? Porque dizem que o 10º gol do Pelé foi lá na Paraíba contra o Botafogo. E a minha família era ligada ao Botafogo Futebol Clube. E aí acabou que a camisa do Pelé, naquele jogo que ele fez o gol 999 ou o gol 1000, como muita gente lá gosta de acreditar, ficou com o meu tio. Então eu cresci sempre admirando o Santos, sou santista de coração. Tanto pela história da camisa, como pelo fato que o Santos, apesar das dificuldades e da Conmebol ter nos garfado, forma jogadores, né? Isso sempre foi uma coisa que eu acreditei.
que a prata da casa, um sistema, uma escola de futebol, uma linha de jogo pode ser criada. E é isso que a gente quer fazer na política também. A gente vai ganhar a eleição para o Senado, vai abrir o caminho, vai passar esse conhecimento de como fazer a costura partidária, como fazer campanha para outras lideranças que venham depois de nós, e a gente quer que essas lideranças sejam melhor do que nós. Porque esse erro que o Fernando Henrique e o Lula cometeram de não formar sucessores é em muito responsável pelo que está acontecendo no país agora. Perfeito. Então, Dali Santos. Você já tinha estado na Baixada Santista antes? O que você achou aqui da região? Já tinha passado rapidamente, mas dessa vez eu passei com mais calma e eu estou encantado. É muito charmosa a cidade, São Vicente também. Esse cheirinho de mar me fascina. Eu sou de Campina Grande, mas cresci entre a chácara lá em Campina e a praia do Macaco lá em João Pessoa. E estar aqui em Santos é especial, é um lugar que eu gosto demais mesmo. Potencial que você enxerga para a região de crescimento? Vocês têm, né, o Porto de Santos, que representa 1/4 do fluxo da balança comercial. É o porto mais importante da América Latina, né? Em torno de 3 milhões de contêineres passam aqui por ano. Vocês têm um PIB imenso de entre 37 e 40 bilhões de reais. Então, tanto essa questão logística, como a questão turística e a indústria criativa. Porque se você vê todo o polo industrial de São Paulo, nada disso aí, basicamente 90%, estão a 200 quilômetros do porto. Então imagina só, essa capacidade logística com essa cultura, essa história tão rica de Santos e esse foco que está sendo feito com esse evento da Onda Indústria Criativa aqui, vocês têm toda a receita para virar um polo de inovação junto com São Paulo, São José dos Campos, e com essa política pública da internet livre a gente fortalece isso também. Queria entrar num pedacinho mais pessoal da entrevista. Claro. E queria que você contasse como é que foi a tua infância, como é que você caminhou, qual foi a tua trajetória até chegar em Harvard, enfim. Como é que foi a tua formação? Legal. Eu devo tudo aos meus pais, né? Eles são duas pessoas que não são de família poderosa, mas me deram muita riqueza de educação e cultura. Eu pude conhecer e crescer dentro da cultura nordestina, ter acesso às melhores escolas, a custa de muito sacrifício deles. Inclusive, a gente tinha um carro que tinha um buraco no assoalho da frente, que meu irmão menor não podia ir, porque ele podia passar pelo buraco. E meus pais sempre me apresentaram e me iluminaram com muita dignidade. Então, esse exemplo deles é que me fez ter essa força e resiliência de peitar o poder paralelo, de dizer é difícil fazer política, a gente sabe como é que é, mas a gente vai fazer porque isso é importante. E também de amar tanto o nosso país. Então, assim, eu tive uma sorte tremenda de nascer naquele ambiente e ser filho dos meus pais. E eu sinto que eu tenho que retribuir muito dessa sorte e das oportunidades que eu tive para o Brasil e principalmente para São Paulo. Como é que foi a influência deles? Você falou de cultura, de que forma que eles te influenciaram mais diretamente? Eles são arquitetos e são artistas, né? Meu pai, arquiteto, toca cordas, também é domador de cavalo, então eu cresci na fazenda, eu adoro cavalo. Minha mãe é arquiteta e também é jornalista, forma de jornalista, é pintora. E eu cresci no meio dos artistas lá do Nordeste, da Paraíba, com muita sorte de aprender a nossa ancestralidade, nossa cultura, do vaqueiro, da Jurema. Foi muito especial para mim, né? E de ver que o Brasil tem essa riqueza única, porque muitas vezes a gente valoriza tanta cultura de fora, dos Estados Unidos, da Europa, mas o país mais misturado do mundo e rico culturalmente é o Brasil. Então, esse potencial todo que a gente tem para voar, a gente tem que fazer decolar. E isso vai acontecer quando a gente tiver serviços sociais de alta qualidade para todos. E é por isso que a gente está lutando e por isso que a gente vai ser eleito para o Senado aqui em São Paulo. Como é que é o teu dia a dia? O que você faz quando você não está trabalhando? Se é que em algum momento você não está trabalhando. Agora meu dia a dia é acorda às 5 da manhã, começa a trabalhar às 5h30, vai dormir de 1 da manhã trabalhando e começa tudo de novo no outro dia. Campanha é isso, a gente não tem tempo a perder e como a gente não tem tempo de televisão abrir mão do fundo partidário, a gente tem que ter uma alta eficácia com baixo custo, né? Então, cada segundo tem que valer o máximo a pena e graças a Deus, ao propósito e a grande equipe que a gente tem dado certo. Eu ia falar disso daí também, né? O tempo de TV é ridículo, né? Exato. Para não falar outra coisa. Qual é a estratégia para vencer isso e conseguir tornar teu nome conhecido, né? Isso. Porque, afinal de contas, você está se lançando na política agora. Esse é o grande desafio, né? A gente teve uma bênção que foi sair na primeira pesquisa da Datafolha com 2%, né? 700 mil votos, então isso foi uma mão na roda. Mas a estratégia principal é trabalhar fortemente nos territórios e fazer um trabalho de mídias sociais muito preciso. Então, a gente tem uma assessoria de imprensa de altíssima qualidade, a gente tem uma equipe de mídias sociais e publicidade muito forte e a gente juntou uma parte tecnológica também fundamental, que é o quê? A parte de micro-targeting, de focar em que grupos específicos a gente vai conversar, e a equipe de ciência de dados. O nosso estrategista político e cientista de dados-chefe, o Andrei, é o mesmo da Marina.
Então, a gente está com acesso a uma tecnologia que nem os candidatos à presidência de outros partidos têm. Isso é muito importante, porque a analogia que a gente faz é que eles são um exército de 100 mil pessoas com metralhadora, e nós somos um exército de 5 mil com raio laser. Essa é a nossa chance de ganhar. Legal. Eu queria terminar essa entrevista pedindo para o Pedro Henrique definir o Pedro Henrique. Eu sou um homem ético, trabalhador e que tem um propósito. E, independente do desafio que aparecer na frente, eu vou lutar até o fim, porque é isso que eu acredito e é por isso que a gente trabalha. E eu tenho a sorte de ter pessoas brilhantes ao meu lado que me complementam e são melhores que eu em outras áreas. E com esse coletivo que a gente tem, e principalmente a demanda do povo, que 81% da população quer renovação na política, principalmente nos cargos de Senado, governo e presidência, a gente vai ganhar essa eleição e vai transformar o Brasil sim. É isso aí. A gente conversou hoje com Pedro Henrique de Cristo, candidato da Rede Sustentabilidade ao Senado. Pedro, muito obrigado pela tua presença. Um grande prazer, Gustavo. Agradeço. Obrigado. Papo muito legal. O Rumos e Desafios Eleições 2018 volta no próximo programa. A gente se vê.